O Sinasef, Sindicato Nacional dos Servidores Federais, realizou um encontro Nordeste, dos servidores do Nordeste aqui no Iguatu, neste final de semana. Para discutir durante 3 dias, o evento foi durante 3 dias, sexta, sábado e domingo, a real situação dos servidores públicos e as instituições onde eles desenvolvem suas atividades, diante de tudo que foi feito neste governo que está acabando, quais são as perspectivas para o próximo governo. O ex-senador Inácio Arruda, ex-deputado federal, integrante do PCdoB, foi um dos palestrantes e a palestra dele era como vencer o que foi vencido nas urnas, o fascismo que foi vencido nas urnas, agora como vencê-los nas ruas. Falamos com o Inácio Arruda sobre esse fato. Ele nos disse o seguinte: na verdade, primeiro destacar essa grande vitória do nosso povo, uma vitória, digamos assim, extraordinária, gigantesca, e que precisava da figura do Lula para isso. Nós não teríamos um outro nome capaz de vencer essa eleição, capaz de derrotar o candidato dos setores mais reacionários, mais atrasados, fascistas, translocados e inimigo do povo brasileiro. É disso que nós estávamos tratando, e essa vitória então ganha essa dimensão, que nós tiramos esse obstáculo da frente. Quer dizer, a liderança desse setor fascista no Brasil foi derrotada no voto. Aliás, dificilmente eles ganham no voto. Eles venceram uma eleição em 2018 com muito factoide, era muita coisa, facada. Foi o diabo para ganhar naquela eleição. Derrubaram a Dilma, tiveram que tirar o presidente da República na marra, entendeu? Fizeram tudo que eles, tudo que a estripulia que eles podiam fazer, eles fizeram para ganhar aquela eleição, tomar aquela eleição do povo. Agora não tiveram condições pela dimensão do Lula, pelo tamanho do Lula, pelo seu vigor em defesa do nosso povo. Então acho que essa é a primeira etapa, nós conseguimos ganhar na eleição e no voto. Mas evidentemente que esses setores reacionários, atrasados e de viés fascista do nosso país, eles não só precisam ser derrotados nas urnas, como com forte mobilização social. Como fazer uma mobilização social num país gigantesco como o nosso, com essas diferenças que nós temos no conjunto do país, sem colocar como alvo o próprio governo? Porque muitas vezes a gente confunde a batalha política de derrotar um setor adversário, como é o fascismo, nas ruas, mas só que quem vai estar governando é o Lula. Somos nós que vamos estar no governo, e buscando muita amplitude para poder governar. Então esse movimento, essa sabedoria política que o movimento social sempre busca, entendeu? Então ele vai encontrar o meio de ter mobilização forte em cima de bandeiras do movimento social. Os sem-teto têm uma bandeira, eles querem moradia, precisam de moradia. Mas essa bandeira social, se nós soubermos trabalhar, ela ao mesmo tempo é mobilizadora, ela isola a direita com uma bandeira que vai trazer o povo para junto do governo do Lula, mais gente próxima ao governo do Lula. Fazer um debate com os setores religiosos, que foram conduzidos para apoiar um governo fascista, um governo de ódio. Não pode, você que defende uma religião cristã especialmente, trabalhar com regime de ódio. É uma contradição brutal. Então, como dialogar com esses setores que são tão importantes na vida social do país, para se aproximar de uma proposta mais avançada, que é a proposta que vai ser conduzida por Lula. Então, acho que essa mobilização a gente tem que saber fazer, tem que ter muita mobilização de muitos setores. Eu dei o exemplo da questão da moradia, mas você podia lidar com a questão da pequena produção agrícola do nosso país, que é quem mais, digamos assim, trabalha do ponto de vista de sustentar o programa de segurança alimentar. Então, esse setor precisa se mobilizar. Esse setor, ao mesmo tempo, ele é produtor, ele emprega,
ele é empregador, ele é produtor, mas ele é um setor social muito próximo das ideias que nós estamos conduzindo com o presidente Lula. Então acho que aqui está o meio. E o outro é o governo, o nosso governo, que tem que responder também, porque eu estou me mobilizando, eu estou trazendo a população, mas a população ela vai olhando, tá bem Lula, vamos fazer o quê? Qual é a proposta do governo para retomar a industrialização do país, para gerar emprego, aumentar a renda do povo, ampliar o serviço de educação, ampliar o serviço de saúde? Isso tudo tem que estar muito trabalhado, não é uma coisa, digamos assim, acertada num gabinete, mas é uma combinação de natureza política que nós temos que fazer. O país mostrou nas eleições que está dividido. Lula ganhou, mas deixa uma visão de que o país é como se estivesse meio a meio, quase meio a meio. E muitos deles são, como você diz, esses fascistas que estão aí e que vão tentar de toda forma tentar atrapalhar o governo Lula como eles têm empregado. Você acredita que o governo Lula vai ter dificuldade para enfrentar tudo isso e terminar um governo com a aprovação suficiente para que esse fascismo possa, sei lá, tentar desaparecer do país? Então, veja, não tem caminho fácil. E, com certeza o Lula não vai ter assim uma passarela que vão entregar para eles, olha, desfila aí nessa passarela. Não vai ser assim. Serão muitos obstáculos. Mas o Lula tem muita sabedoria também de se articular e buscar isolar politicamente. Mas isolar politicamente não é o suficiente. Você vê que esses setores fascistas conseguiram colocar a mão dentro das Forças Armadas brasileiras, dentro das polícias militares, dentro das igrejas, entendeu? Então eles conseguiram bases, e bases que são do ponto de vista social e base armada. Você vê que tem gente aí no meio já de criminosos, com arsenais militares dentro de casa. Então tem que ter muito cuidado, muita habilidade para que esses setores não comecem a praticar crimes de terror contra o povo, para gerar um medo e um pânico na sociedade, para impedir as mobilizações de fortalecimento de um governo popular. Mas veja a situação contraditória no meio do povo. Então a eleição termina meio a meio. Contudo, nas primeiras pesquisas de opinião sobre a expectativa do povo com o governo Lula, é de que a grande expectativa, mais de 90% do povo confia no governo do presidente Lula. Então, quer dizer, uma parte significativa daqueles que foram conduzidos por esse viés fascista para votar na figura que eles colocaram para ser candidato, do Bolsonaro, esses setores também olham para o governo Lula com esperança.